Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e venha estudar com a gente. A gente faz uma lição todos os dias e hoje a gente vai fazer a lição 101. Hoje a gente vai continuar com o tema da felicidade. Jesus vai se aprofundar com esse tema da felicidade para nós. E também ele vai entrar um pouco mais a fundo sobre essa linguagem metafórica que Jesus usa num curso com a gente, para que a gente consiga compreender mais a fundo as metáforas que Jesus usa. E a gente sabe que ele gosta muito de ensinar por metáforas. Por isso que é tão legal, depois que a gente fez o livro de exercícios pela primeira vez, depois fazer o livro de exercícios pela jornada do professor Kenneth Wapnick, porque ele realmente destrincha, como eu digo, essas metáforas. Então, se você gosta desse assunto e se você é estudante de um curso em milagres, fica comigo nessa aula até o final, que eu garanto para vocês que vai ser uma jornada que vai mudar a sua vida. O estudante de um curso em milagres já sabe dessa verdade, mas você que ainda não é estudante, fica aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai ouvir o chamado. Primeiramente, como eu faço sempre, a gente faz sempre aqui, para que a gente comece com a mente aberta e com o ego do lado de fora da sala de aula. A gente faz um momento de entrega ao Espírito Santo e a Jesus, para entregar realmente toda a nossa disponibilidade de aprender, toda a nossa capacidade de aprender a sua mensagem. A gente literalmente deixa o ego do lado de fora da porta da sala de aula, fecha a sala de aula e aqui fica somente o nosso ser, a nossa mente certa, aquela que pensa com o Espírito Santo, para aprender tudo que Jesus vai nos ensinar hoje. A gente estabelece a meta da paz, para que tudo que a gente vai ouvir nos leve para essa meta de paz verdadeira, de paz na mente. É bom fazer uma respiração mais pausada, mais profunda, que nos ajuda a ir liberando os pensamentos do dia a dia, que enchem demais a nossa cabeça, para que a gente realmente deixe espaço para desfazer o que precisa ser desfeito e a gente possa colocar conhecimento novo. Vamos lá? Então, a nossa lição 101 de hoje diz: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Então, só pelo título a gente já vê que Jesus vai aprofundar. Mas a gente tem uma grande introdução do professor Ken, que vai falar das metáforas de Jesus. E ele diz que o desfazer do ego é a maneira na qual cumprimos nossa função de perdão. Dessa forma, nos lembrando de quem nós somos. Os aspectos particulares do sistema de pensamento do ego aos quais Jesus se dirige nessa série são o pecado. Nessa série de 6 lições, tá? Que começou com a de ontem e vai até a 106. Então, ele vai falar muito sobre o pecado, o sofrimento, o medo e a aversão do ego para a doação, relacionamentos especiais e o sistema de pensamento de separação em si mesmo. E o professor Ken pede que antes da gente começar mesmo, ele quer entrar nessa parte da linguagem de um curso em milagres.
porque isso é especialmente importante quando se considera o livro de exercícios. E ainda mais importante quando alguém pensa que estudar o curso significa praticar as lições sem prestar muita atenção no texto. O uso que Jesus faz da linguagem, em sua maior parte, tem que ser entendido como metafórico, especialmente aqui. Nós já percebemos que quando ele fala de Deus como solitário e incompleto, não está falando literalmente. Ele já falou isso pra gente na lição 100. Ao dizer que a vontade de Deus para nós é felicidade perfeita, Jesus fala da mesma forma que um pai fala com uma criança. Tudo que eu quero é que você seja feliz. O contexto é o de que Deus é um pai amoroso, o que corrige o pensamento do ego de que ele é punitivo e quer apenas que nos sacrifiquemos e soframos como pagamento por nossos pecados. Além disso, Deus não tem um plano. Ainda que o livro de exercícios fale bastante sobre isso. Um pai, professor ou amigo amoroso tem planos para nós aqui no mundo. Um pai aqui no mundo, um professor, um amigo amoroso tem planos para nós. Médicos e terapeutas têm planos para a nossa saúde, enquanto contadores têm planos para a nossa riqueza. Esses são símbolos comuns em nosso mundo, mas não na verdade. Deus não tem planos. Se ele o fizesse, iria estar reconhecendo uma necessidade ou problema que não existe. O oposto exato do princípio da expiação. Portanto, quando você lê essas palavras, mantenha em mente que Jesus é nosso irmão mais velho falando com os irmãos mais novos, que podem entender sua mensagem de amor apenas nesse contexto metafórico. O plano ou a vontade de Deus para nós, portanto, meramente aponta para o seu amor, abstrato e não específico. Então Jesus diz: hoje continuaremos com o nosso tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa a salvação. Devemos ver agora como Jesus elabora seu ensinamento de que salvação significa felicidade, falando conosco sobre a versão do ego para a salvação, sofrimento e sacrifício. Novamente, é esse desfazer do sistema de pensamento do ego que nos permite aceitar a verdade da expiação que já está presente em nossas mentes, embora encoberta por esses pensamentos egóicos. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento, como penitência pelos teus pecados. Isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Lembre-se do princípio importante de que o pecado e a culpa exigem punição, expresso novamente nessa lição e nessas duas declarações familiares, do capítulo 19. O pecado pede punição, assim como o erro pede correção. E acreditar que punição é correção é claramente insano, pois o ego traz o pecado ao medo exigindo punição. Entretanto, a punição não é senão outra forma de proteger a culpa, já que o que merece punição tem que ter sido realmente feito. A punição é sempre a grande preservadora do pecado, tratando-o com respeito e honrando
a sua enormidade. E a gente tanto aprendeu que punição é correção, que a gente aprendeu e a gente continua ensinando. Então, pais vêm ensinando para os filhos, que vêm ensinando para os filhos, que vêm ensinando para os filhos que correção, que punição é correção. E nesse mundo aqui, todo sistema é baseado nisso. Punição é correção. É ou não é? Com os filhos a gente faz isso muito. E na sociedade é assim que se faz. Não estou dizendo agora que quem faz coisa errada, quem rouba, quem mata, não vai ser preso. Não é isso que eu estou falando. Mas, mais uma vez, principalmente para quem é novo nos estudos, um curso em milagres é um curso de correção na mente. Não é mais um cursinho de comportamento. Não é mais um curso de autoconhecimento a nível de comportamento. Um curso em milagres é um curso a nível da mente. Então, a punição é sempre a grande preservadora do pecado, tratando-o com respeito e honrando a sua enormidade. Pecado e culpa declaram que eu fiz algo terrível contra Deus, que, portanto, está justificado em me punir. Se eu acreditar que Ele é um Deus de amor, sua punição só pode ser uma extensão da sua vontade amorosa. Consequentemente, meu Pai quer que eu sofra para que eu possa me sentir melhor. Sistema insano do ego. Tinha que ter alguma coisa errada nisso, gente. Vocês não concordam? Meu Pai quer que eu sofra para que eu possa me sentir melhor. Se não está totalmente baseado na culpa. Como Jesus pergunta a propósito da crucificação. Podes acreditar que teu Pai realmente pensa dessa forma? Isso é uma passagem do capítulo 3. Sob esse pensamento insano está a necessidade do ego de tornar o pecado real e depois fazer com que pareça que é o plano de Deus que nós expiemos por ele através do sofrimento do sacrifício. Nessa lição nós encontramos outra forma na qual Jesus corrige esse pensamento equivocado. É a maneira como a gente pune os filhos também aqui. Eles têm que sofrer as consequências dos seus atos, sentir dor, porque a gente acha que aí a gente vai estar corrigindo. Quanta insanidade, né? Mas agora a gente pode respirar aliviado e dizer graças a Deus que eu estava errado e Jesus está certo. Porque Ele nos ensina a modificar totalmente, a fazer totalmente a reversão desse sistema insano de pensamento. Se o pecado é real, Jesus diz aqui, então a punição é justa e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Então, Jesus está mostrando para a gente como que é o sistema de pensamento do ego, né? Enquanto acreditares que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar, é isso que a gente vai pensar. Então, se realmente o pecado é real, a punição é justa. E dessa forma a salvação só vem através do sofrimento. A frase "se o pecado é real" é um motivo recorrente através de toda essa lição. E você vai perceber que essa passagem reflete a segunda e terceira leis do caos do ego, que estão no capítulo 23. A expiação agora vem por satisfazermos a vingança de Deus.
a qual desnecessário dizer é projeção do ego. Sempre que existe uma situação onde alguém vence e outro perde, você sabe que a mão do ego está nela, expressando seu sistema de pensamento de dor, sofrimento e perda. Se o pensamento de pecado é real, se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Essa é outra manifestação do princípio tudo ou nada, nosso nível 1. Apenas Deus é real. Se a dor e o pecado são reais, Deus não é. Se ele for equacionado com felicidade, o que é real, não pode haver pecado. Como podemos ser felizes se acreditamos ter assassinado Deus, roubado seu tesouro, fugido para escapar da sua ira e agora passamos o resto de nossas vidas nos escondendo da sua vingança certa? E dentro do sonho do ego, a vingança é certa, porque nós vemos como todas as coisas vivas morrem. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso o que pedem, porque acreditamos ser pecadores. Muitas pessoas carregam isso até mesmo no consciente, mas a maioria de nós está muito profundo no inconsciente. Essa crença de que a gente é pecador está no inconsciente. Não tá assim, ó, para todo mundo ver e se dar conta. Ah, realmente eu sou um pecador. Muitos de nós trazem essa culpa cravada no inconsciente. Nós sabemos que temos pedido dor e morte porque nossas vidas estão centradas em evitar o sofrimento e se prevenir contra a morte. Nós sonhamos com isso porque isso prova que o pecado é real, dessa forma estabelecendo que o pensamento de separação é real também. Portanto, nós existimos e Deus não. E a morte e a dor se tornam nossas amigas e protetoras. É assim que a gente pensa quando a gente está totalmente identificado com o sistema de pensamento do ego, que é a maioria de nós hoje em dia. Os estudantes de um curso em milagres é que estão praticando para trocar esse sistema de pensamento. Mas mesmo assim, a gente está treinando para tirar o poder que a gente deu para o ego. Porque a gente que deu todo esse poder para ele, para que ele mesmo nos fizesse acreditar em ilusões. Pois sabem que isso, dor e morte, espera por eles e os buscará e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma que saldará a dívida que tem para com Deus. Mais um parágrafo, Jesus aqui dizendo, mostrando para nós o que a gente pensa. Mas ele vai corrigir ao longo da lição. Mas ele está mostrando para nós, é isso que você acredita. Você acredita nisso. Essa é uma declaração explícita do sistema de pensamento do ego, revelando porque a vida de todos carrega em si algum aspecto de dor e sofrimento. Ocasionalmente, eles são interrompidos por períodos nos quais pensamos que somos felizes e alegres. No entanto, eles duram pouco, porque a morte está sempre na próxima esquina. Não importando o quanto pensemos que nossas vidas têm sido felizes, a morte é o fim certo. Enquanto acreditarmos que somos pecadores, vamos acreditar que merecemos a punição da morte. Portanto, somos atraídos ao pecado e à culpa,
E não se engane, todos nós fazemos as próprias coisas que nos tornam culpados, porque isso prova que nós existimos. Tá aí o sistema. Os primeiros 3 obstáculos à paz expressam convincentemente nossa atração pelo sistema de pensamento de culpa, dor e morte do ego. O terror que golpeia nossos corações, então, é: quem eu seria sem minha culpa e meu pecado? Mas nosso medo da punição garante que esse sistema de pensamento de culpa e pecado continue intacto, assim como nossa identidade egóica. Então, a gente que acredita no sistema de pensamento do ego, nós sabemos que dor e morte espera por nós e nos buscará e nos achará em algum lugar para saldar a nossa dívida com Deus, né? No medo que a gente sente, a gente quer escapar de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos perseguirá e não podemos escapar. Como um filho, nós tentamos escapar do medo da punição de Deus na mente, fazendo um mundo e um corpo nos quais nos escondermos. Uma vez aqui, no entanto, nós apenas reencenamos o pensamento de separação em nossas vidas individuais, como expresso nessa linha frequentemente citada, do capítulo 26. A cada dia, a gente já viu essa passagem também, né? A cada dia e em cada minuto de cada dia e em cada instante que cada minuto contém, tu apenas revives o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor. E assim, gente, quem ainda não está muito familiarizado com a linguagem de Um Curso em Milagres, para que Jesus chegue no assunto da felicidade, ele tem que nos mostrar por que a gente não é feliz. Então, assim, não é direto ao ponto. O tema é profundo, é muito profundo, mas é só assim que a gente se encontra com o nosso verdadeiro ser. O nosso verdadeiro ser não é algo superficial. E não se fala de algo tão profundo como Um Curso em Milagres, que é a última instância do entendimento sobre a nossa verdadeira identidade, que a gente vai conseguir falar assim de uma hora para outra, né? Então, estudante de Um Curso em Milagres que já está acostumado com essa linguagem sabe que para que a gente possa aprofundar, Jesus tem que tirar os véus de ilusão. Ele tem que mostrar, olha no que você acredita. Você acreditando nisso, você nunca vai ser feliz. Mas se você desfizer esses véus de ilusão, você vai encontrar com a tua verdadeira natureza, que já é felicidade, alegria e contentamento, naturalmente. Nós temos a esperança irrealizável de que provaremos que Deus está errado e não vai ter que nos punir. No sistema do ego, no entanto, Deus está sempre certo porque nós morremos, o que é prova da sua vingança justificada. Nosso assassinato nas mãos de Deus é merecido por causa do nosso pecado. Na análise final, não existe escapatória, como está expresso nessa passagem evocativa do Manual de Professores, já parcialmente citada. Como é possível que essa batalha desigual seja resolvida? Seu fim é inevitável, pois seu resultado tem que ser a morte. E agora não há nenhuma esperança a não ser matar. Aqui está a salvação agora. Um pai enraivecido persegue seu filho culpado,
matar ou ser morto, pois a escolha está apenas nisso. Além dessa, não há nenhuma, pois o que foi feito não pode ser desfeito. A mancha de sangue nunca pode ser removida, e qualquer um que carregue essa mancha em si mesmo não pode deixar de encontrar a morte. Mais uma vez, Jesus mostrando por que a gente não é feliz, porque a gente acredita em tudo isso. Ele só descreveu o nosso sistema de pensamento. Lembrem-se da maravilhosa passagem do texto do capítulo 4, já discutida, onde Jesus expõe a insanidade do ego, que nos diz que nós, mentes dirigidas pela culpa, deveríamos fazer um corpo para escapar da morte certa nas mãos de Deus. Nós então vivemos no corpo, esquecendo como e por que o fizemos, e acabamos morrendo de qualquer forma. Nós fizemos um corpo para, de qualquer forma, morrermos. Pelo fato de termos esquecido as origens do corpo, esquecemos qual é a origem do corpo. A gente fica aqui dizendo que Deus criou o mundo e os corpos, né? Mas pelo fato da gente ter esquecido a origem do corpo, não temos outro recurso a não ser aceitar a inevitabilidade da morte. A única escapatória verdadeira. Mudar nossas mentes. Tem sido negada a nós pela engenhosidade da estratégia do ego de nos tornar sem mente. O professor Kenneth volta nesse assunto. Quer dizer, a única escapatória verdadeira da gente escapar da morte seria mudar nossas mentes, mudar o sistema de pensamento da mente, mudar de professor, mudar do professor ego para o professor Espírito Santo, pelos ensinamentos de Jesus. Mas o ego nos nega que a gente mude a mente, porque a gente mudando a mente desfaz o sistema dele, desfaz o ego. O importante nisso tudo, é claro, é que nós estamos no corpo porque acreditamos no ego, que mentiu. Ele nos disse que iríamos nos salvar se fizéssemos um corpo. Nós agimos de acordo com isso. Mas embora talvez estejamos salvos por alguns poucos anos, a vulnerabilidade inerente ao corpo torna nosso fim moribundo e inevitável. Em todo um curso em milagres, Jesus espera que vejamos através das ilusões do ego e percebamos que tudo que ele nos diz não é verdadeiro. Isso significa que tudo que o mundo nos diz não é verdadeiro também. Pois o mundo não é nada mais do que a forma projetada do sistema de pensamento do ego. Somente através da visão de Jesus sobre a verdade, poderemos escapar do círculo amargo de vida e morte do ego. Nosso conjunto de temas e variações continua com o tema da lição. Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. E essa é a essência da terceira lei do caos. Não pode haver nenhuma liberação, nem é possível escapar. Assim, a expiação vem a ser um mito. E a vingança, não o perdão, é a vontade de Deus. Na insanidade do ego, a vontade de Deus é que nós soframos dor, satisfazendo a exigência da sua ira vingativa. Nossa, isso tem muito também do Antigo Testamento, né? Quem leu a Bíblia sabe. Quando essa necessidade insaciável de punição for aplacada, a dor se tornará, em sua misericórdia, o meio da nossa salvação. As próximas linhas continuam com esse tema. A dor é o custo do pecado,
e não se pode nunca escapar do sofrimento se o pecado é real. A salvação tem que ser temida, pois ela matará. Porém, lentamente, privando-te de tudo antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte a vítimas que são pouco mais do que ossos antes da salvação ser aplacada. Então, ainda bem, o professor Kenneth desenvolve esse parágrafo de Jesus dizendo que isso descreve a vida no corpo. Alguns parecem escapar com menos dor que outros, porque eles morrem instantaneamente no auge de suas vidas, tendo sofrido minimamente. No entanto, o mundo os pranteia como se fossem ainda mais vitimados, porque suas vidas foram cruelmente ceifadas aos 40, em vez de aos 80 anos. No final, mais uma vez, todos morrem, que é o motivo pelo qual não há esperança. Os leitores podem se lembrar dessa descrição sobre o sonho do mundo no texto do capítulo 27. Um irmão separado de ti, um antigo inimigo, um assassino que te assalta no meio da noite e planeja tua morte. No entanto, a planeja de forma lenta, demorada. É com isso que sonhas. Além disso, uma vez que nossos corpos são simplesmente microcosmos do mundo, se nós morremos, o mundo físico, no final, também vai morrer. Na verdade, é isso que os cientistas nos dizem. Embora datem seu fim para daqui a milhões, se não bilhões de anos, tudo isso é parte do mesmo sistema de pensamento. No entanto, quando você perceber que o tempo é uma ilusão, não importa se você vive durante 1 ano, 90 ou 100 bilhões de anos. No final, sua pequena vida vai terminar, o que demonstra que ela não pode ter sido vida verdadeira, a qual, vindo de Deus, é eterna. Lembre-se novamente dessas linhas importantes. Não há vida fora do céu. Onde Deus criou a vida, lá ela tem que estar. Em qualquer estado, à parte do céu, a vida é ilusão. Na melhor das hipóteses, parece vida. Na pior, parece morte. No entanto, os dois são julgamentos sobre o que não é vida. São iguais na sua falta de acuidade e de significado. A vida fora do céu é impossível, e o que não está no céu não está em lugar nenhum. Nada disso faz sentido a menos que você se lembre de que sua identidade é encontrada dentro da mente e não do corpo. Sendo uma ilusão, o corpo não pode nascer e, portanto, não pode morrer. A sua ira é sem limites. Jesus segue mostrando para nós o sistema de pensamento do ego, gente. Segue mostrando o que é o sistema de pensamento do ego. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. Esse mundo é cruel. Mas o ego nos diz que a dor que sentimos é justificada por causa do nosso pecado. A crença teimosa em que estamos certos e Deus está errado. Com cada inspiração que tomamos, portanto, afirmamos nossa existência física e o pecado contra Deus. Uma vez que a culpa e o pecado exigem punição, estamos justificados em nosso sofrimento. Portanto, é impossível acreditar que Deus quer a nossa felicidade. Como que a gente vai acreditar que Deus quer a nossa felicidade se a gente acredita nesse sistema de pensamento do ego? Elas são excludentes. Isso significa que enquanto nós acreditamos que existimos como indivíduos, não podemos acreditar que Deus quer que sejamos felizes, apesar do que as religiões do mundo nos dizem. Na verdade, Ele é justo em despejar sua ira sem limites
e sem misericórdia em nome da salvação. Corrigindo essa insanidade, Jesus ensina que a vontade de Deus para nós é a felicidade perfeita, assegurando que devemos despertar do nosso pesadelo de dor para aprendermos em nossa existência individual, para aprendermos que nossa existência individual não é nada além de um sonho, pois nossa realidade como Cristo é imutável. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? A voz de Deus que oferece a salvação para a gente fugiria, como é o que a gente vem fazendo. A gente vem fugindo da salvação. Uma vez que nós acreditamos que a salvação é morte, por que não iríamos querer fugir de Deus e de Jesus? É por isso que, se entendermos logicamente essas palavras, nenhum cristão poderia jamais verdadeiramente amar seu Salvador, porque ele exige sofrimento e sacrifício, julgamento e punição. De fato, Jesus foi a vítima sofredora e sacrificial final, no cumprimento da noção punitiva da justiça de Deus. Quem poderia amar alguém que, representando Deus, quer a nossa morte? Além disso, essa morte, se for realmente redentora, precisa ser dolorosa. No entanto, a situação fica pior. Como não podemos tolerar a culpa em relação ao nosso pecado de não amar Jesus, nós a reprimimos, levando inevitavelmente à sua projeção. Assim, culpa é o nome do jogo do ego. Quanto mais culpados nos sentimos, mais fechados nos tornamos. E maior nossa necessidade de negar nosso pecado e culpar os outros, até e incluindo Deus e Jesus. Essas dinâmicas insanas se tornam um meio de abafar a voz de Deus. Não é de se espantar, então, que não existe esperança no mundo. Jesus pergunta: por que alguém tentaria escutar e aceitar a oferta de Deus? Isso explica o uso que Jesus faz das metáforas para descrever o amor de Deus. Nós acreditamos que a vontade de Deus para nós é a perfeita miséria e morte, portanto, dirigindo-se a nós no nível de aterrorizadas criancinhas que têm que fugir de casa. Jesus diz: não tenha medo, papai não está zangado com você. Sua vontade amorosa para você é a perfeita felicidade. Dessa forma, ele desfaz o mito odioso de punição do ego, substituindo-o por um conto gentil de perdão. Isso explica lições como essa, que contrariam a visão que o ego tem de Deus, que inevitavelmente nos leva a nos afastarmos da voz de Deus, da sua voz amorosa e benigna de salvação. E Jesus retorna: se o pecado é real, a oferta da salvação é a morte, tem que ser. Imposta de forma cruel à altura dos perversos desejos nos quais o pecado nasceu. Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado o seu filho. Essas declarações oferecem um resumo maravilhoso do sistema de pensamento do ego e, portanto, do sistema do mundo. Sua lógica é irrefutável, uma vez que nós rejeitamos a premissa básica de que o amor de Deus é um amor de unicidade não dualista. Pecado, punição e crueldade não têm lugar em um sistema de pensamento assim. Mas certamente tem no sistema de pensamento substituto do ego, fundado na premissa de que o amor de Deus é de separação.
E mais uma vez, Jesus, para entrar no assunto de que a vontade de Deus para nós é somente felicidade, ele tem que mostrar para a gente por que a gente não é. Quando eu introduzi essa aula, eu disse que a gente ia falar de felicidade, lembra? Mas não é assim que Jesus ensina. Antes de nos dizer que a gente, na mente certa, a gente é felicidade naturalmente, é o nosso estado natural, é o estado natural do ser com S maiúsculo, ele tem que dizer por que a gente continua acreditando que a gente não é feliz. E mais uma vez, somente reconhecendo que a gente não é feliz é que a gente vai questionar o sistema de pensamento do ego. Hoje, precisa dos períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real. E tudo que acreditas que não pode deixar de vir do pecado, nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Nós vemos aqui outra articulação do princípio de causa e efeito. O mundo físico, com suas dores e sofrimento, alegrias e felicidade, é o produto do pecado. Se nós aprendermos que o pecado não é real, porque nós nunca nos separamos do amor de Deus, devemos ter desfeito a causa. E sem uma causa não pode haver efeito. No entanto, se nós nutrimos os efeitos, culpa, medo e dor, estaremos afirmando a causa, pecado, que nós queremos, porque ele garante nossa existência de individualidade e especialismo. Jesus volta dizendo para a gente aceitar a expiação, a correção, com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus. Em lições subsequentes vamos ver esse tema importante da mentalidade aberta, uma reminiscência da 10ª característica dos professores avançados de Deus. Isso é alcançado liberando a algazarra do ego que nós colocamos em nossas mentes para banir a expiação. O cerne dessa algazarra, o professor Ken fala, é a culpa, que realmente tem feito um demônio do Filho de Deus. No entanto, liberando a culpa, o Filho de Deus é redimido, restaurado a sua identidade final como Cristo. Como a gente deu poder para o ego e a gente então acredita em tudo que ele fala para a gente tem feito do Filho de Deus um demônio que merece castigo e punição. Mas Jesus volta e diz, o pecado não existe. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A forma de você praticar é estar ciente de todos os pecados percebidos, em você mesmo e nos outros, e de como você os nutre. Não importa quem você ataca, a si mesmo, aos outros, pois é a mesma coisa, como vemos nessa declaração importante do texto, parte da qual já citamos, capítulo 11. À medida em que a acusação é retirada do que está fora da mente, há uma forte tendência de ancorá-la no que está dentro. É difícil, à primeira vista, reconhecer que isso é exatamente a mesma coisa, pois não há nenhuma distinção entre o que está dentro e o que está fora. Se os seus irmãos são parte de ti e tu os acusas da tua privação, estás acusando a ti mesmo. E não podes acusar-te sem acusá-los.
É por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. Se a colocas em ti mesmo, não poderás conhecer a ti mesmo, pois só o ego acusa de qualquer forma que seja. Autoacusação, portanto, é identificação com o ego. Isso é tanto uma defesa do ego quanto acusar os outros. E assim como a gente viu, acho que foi ontem na lição 100, o que eu penso do outro, então é o que eu penso de mim. O que eu vejo no outro, qualquer coisa que torne o pecado real é nutrida pelo ego, quer seja vista em si mesmo ou em outro. O perdão, no entanto, desfaz todo pecado e ataque como um só. A vontade de Deus para ti é perfeita, é felicidade perfeita. Agora chegamos na felicidade, depois que Jesus jogou para nós, deixou totalmente às claras o nosso sistema de pensamento, no que a gente acredita, que está no nosso inconsciente, está escondido no nosso inconsciente, mas ele veio e colocou no nosso colo tudo que está no nosso inconsciente, tudo no que a gente acredita. E por que então a gente não é feliz? E agora, depois de tudo isso, depois dele ter mostrado a feiura do ego, mostrado tudo como é a artimanha do ego para a gente ficar sem mente, sair da mente e não saber da onde que a gente veio, origem de corpo, sem saber nada, e que a gente acredita piamente que a gente destruiu o céu, destruiu o amor de Deus e que por isso a gente precisa ser punido. Tudo que ele descreveu, todo esse horror que eu já li aqui para vocês, é Jesus simplesmente dando de bandeja para nós o que está lá encravado no nosso inconsciente, que a gente nunca ia ter ideia de que a gente tinha isso na mente. Até agora ele mostrando pra gente por que a gente não é feliz. E agora ele vai dizer, então, pegue a felicidade que é toda tua, aceite a felicidade que é toda tua. Na verdade, tu é felicidade, é o teu estado natural. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. Novamente, se estamos com dor, é porque nós queremos sua causa. Nós não nos importamos com o sofrimento como tal, mas com o propósito ao qual ele serve. A fonte da dor não tem nada a ver com as causas que identificamos, mas com a crença em nossa existência, definida pelo ego como pecado. Reforçando essa crença está o propósito do ego, pois isso nega que a vontade de Deus para nós é felicidade perfeita. É isso, nós não nos importamos com o sofrimento como tal, mas com o propósito ao qual ele serve. Que propósito esse sofrimento, essa dor servem? Confirmar o nosso estado separado. Confirmar o corpo, confirmar que o corpo é real, confirmar que o mundo é real, confirmar que o meu especialismo e a minha individualidade é real, que os meus papéis são reais, que a Ana é real. É esse o propósito do sofrimento, não importa que tipo de sofrimento eu tenha. A forma não importa. Jesus. Soninha, minha querida, eu tava vendo aqui que tu tá me mandando um monte de recado, mas eu não tô podendo responder agora. Assim que eu terminar, eu te respondo, tá bom? A alegria é justa de tudo isso.
Uhum. A Sônia está dizendo aqui, racionalmente eu sei de tudo isso, mas por que não consigo esse estado que você fala? Exatamente. As artimanhas do ego. Tu acha que ele vai entregar de bandeja assim, que a gente simplesmente vai chegar e dizer para ele, ó, não quero mais o teu sistema de pensamento, e também não quero mais tu como meu professor, tu está demitido. Agora eu quero ouvir só a voz do Espírito Santo e só a voz de Jesus. A gente precisa de um treino que vai desfazendo. Então a gente vai com o treino escutando os gritos e os esperneios do ego cada vez menores. Mas para isso a gente precisa prática, porque a gente está muito. É tão fácil da gente perceber isso, porque assim, aqui no mundo, vamos dizer, a gente aprende um jeito de fazer uma coisa quando a gente é criança. E aí a gente passa a vida inteira fazendo do mesmo jeito, a faxina fazendo do mesmo jeito, lavando a roupa do mesmo jeito, cozinhando do mesmo jeito, dirigindo do mesmo jeito. Tá no piloto automático aquilo ali. Tu não sabe fazer de outro jeito, né? Aí chega no final depois de muitos anos, tu ter que desaprender todo o jeito que tu cozinhava, que tu lavava, que tu passava, que tu fazia qualquer outra coisa. Se tu é advogado, o jeito que tu advogava, o jeito que tu clinicava. Agora tu tem que desaprender tudo que tu aprendeu e praticou a vida toda. E começar de um jeito totalmente ao contrário. É isso a tua dificuldade, Soninha. E de todos nós aqui, estamos todos no mesmo barco. Todos. A gente está treinando para desaprender, estamos treinando para desaprender esse sistema equivocado do ego e começar a viver com o sistema de pensamento de Jesus e do Espírito Santo. E precisa treino. E Jesus sabe, por isso que ele fez um curso para nós. Um curso para a gente desaprender o que a gente tinha aprendido tudo errado para aprender de novo o certo. Pensa que é fácil? Não é fácil. Não é fácil, Soninha. É uma desconstrução total. Não é fácil, gente, não é mesmo? Jesus diz que é simples, mas ele não diz que é fácil. Ele mesmo não diz que é fácil, ele sabe, ele entende. Mas ele não é tolo. Ele fez um curso para que, se a gente fizer o curso dele como ele diz que tem que ser, praticando as lições, ele sabe que a gente vai conseguir, com certeza, com certeza. Então a gente, como ele tem tanta paciência com a gente tem que ter com a gente também e saber. Pensa só, um médico que aprendeu totalmente errado como fazer uma cirurgia. Passa a vida inteira clinicando, operando, fazendo daquele jeito errado. Aí, não sei quantos anos depois de prática e de teoria de não sei o que, chega, não, tu tá fazendo tudo errado, tu tem que aprender a fazer tudo de novo. E isso é um detalhezinho, né? Porque desaprender alguma coisa que aprendeu na faculdade e aprender outra coisa do jeito certo é só um exemplozinho bem bobo. Olha que o sistema de pensamento, essa troca que a gente está fazendo de sistema de pensamento do ego para o do Espírito Santo é algo muito mais profundo, né? Porque tem muita resistência. Mas a gente chega lá. Jesus não teria trazido esse curso para a gente se ele não acreditasse que a gente era capaz de chegar lá. A alegria é justa. Voltando aqui, Jesus volta para a alegria. Que bom! Chegamos na felicidade. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Quando nos sentimos transtornados ou doentes, devemos dar um passo atrás e dizer: isso não é provocado pelas
razões que imagino, mas por eu ter acreditado que um Deus irado ia me punir pelo meu pecado. Eu simplesmente cometi um equívoco e escolhi o professor errado. Um Curso em Milagres me oferece o professor certo, cuja mensagem de impecabilidade eu agora aceito alegremente. Como é simples a salvação! É bem simples, a gente só tem que parar de resistir e aceitar a nossa impecabilidade. Porque se a gente aceitar a nossa impecabilidade, não vamos precisar ser punidos, não é verdade? Achei bem importante essa parte aqui, que é uma passagem que o professor Ken colocou. Não tenhas medo da vontade de Deus, mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Sempre que estivermos com medo, é porque, em última instância, vimos em outra pessoa uma imagem do Deus que secretamente tememos. Todos sofrem de algum problema de autoridade. No entanto, não são as autoridades terrenas que realmente tememos, mas o Deus que elas simbolizam. Olha que importante essa parte. Nós acreditamos que esse Deus do ego está determinado a nos punir por causa do nosso pecado de rejeitá-lo e traí-lo, abandonando seu amor para estabelecer nosso próprio reino de amor especial. Em vez de acreditar nessas mentiras febris, deveríamos dizer: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe. Ele não tem consequências. Nós queremos sempre demonstrar para nós mesmos e para o mundo e para Deus que o pecado tem uma consequência e que a consequência sou eu. Eu olho no espelho todas as manhãs e vejo a consequência, os efeitos físicos do meu pecado. Eu então atravesso o meu dia provando que isso é verdade. Se eu for o culpado pelo que eu estou fazendo, provo a realidade do pecado por projetá-lo nos outros. De qualquer forma, eu existo, e a vontade de Deus para o seu filho é a miséria perfeita. É nossa percepção do nosso irmão que nos capacita a ver como percebemos Deus. Essa passagem ilustra esse fato perceptual do capítulo 27. Ele, o nosso irmão, representa o seu pai, que tu vês como aquele que te oferece ambas, vida e morte. Irmão, ele dá só a vida. Entretanto, o que vês como as dádivas que o teu irmão te oferece, representa as dádivas que sonhas que o teu pai te dá. Assim é o perdão aos outros que nos permite perdoar Deus. Além da nossa crença do pecado, repousa a visão do Espírito Santo sobre Cristo, para ser visto primeiro em outra pessoa e depois em nós mesmos, pacientemente aguardando nossa aceitação. Como aquela partezinha que eu estava falando antes, que eu acho até que o Instagram me cortou, que a gente tinha visto na lição de ontem, que assim como eu vejo meu irmão, assim eu me vejo também. O que eu estou pensando sobre o meu irmão é o que eu penso de mim. Como eu estou vendo o meu irmão é o que eu vejo de mim mesmo. Aqueles que a gente está encontrando, estamos encontrando nós mesmos. E Jesus pede aqui então para a gente 5 minutinhos de contentamento a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo com a crença insana de que o pecado é real. Hoje escapa da loucura, estás na estrada da liberdade. E agora a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade e com esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera.
não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje e dize a ti mesmo sempre que puderes. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade porque o pecado não existe. Se não existe pecado, ninguém é culpado e todos estão equivocados. Lembre-se de que o que é verdadeiro para um tem que ser verdadeiro para todos. Essa é a lição de Jesus. O Filho de Deus é um e diferenças não existem, exceto na mente insana que precisa que alguém vença e o outro perca. Se a vontade de Deus para mim é felicidade perfeita, precisa ser assim para todos, até para aquele cruel assassino. Ó que o nosso treino vai longe. Só isso é a verdade. E só esse é o caminho que leva do aprisionamento para a liberdade, do conflito para a paz, do ódio para o amor. Assim, nós alegremente aprendemos que a vontade de Deus é a nossa própria também. Muito sério, Soninha, muito sério, mas assim, em última instância, nós todos já voltamos. A gente só está numa viagem de consciência. E o treino de Jesus é para que a gente desloque essa viagem de consciência de corpos para a nossa consciência verdadeira do ser único em Deus, aquele que se perde em Deus, que se desfaz em Deus. É isso. É isso. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, treinem bastante, reflitam bastante sobre toda essa verdade que Jesus colocou assim no nosso colo, toda essa coisa feia que a gente tem no nosso inconsciente, essa lama que tem no nosso inconsciente, que é uma crença ilusória. E que só a gente entrando em contato com essas crenças ilusórias que a gente tem, a gente é capaz de enxergar a verdade que está além. Tá bom, meus amores? Obrigada. Gratidão, Soninha. Um grande abraço. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.